Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo essa videoaula. Eu sou o professor Alexandre Maza Rodrigues. Estamos hoje em nossa quinta aula na nossa disciplina Educação, Sociedade, Cultura e Cidadania. Vamos então já iniciar compartilhamento de nossa tela para dar o bom andamento em nossa aula. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Vamos lá! Espero que todas e todos estejam aí vendo as nossas telas direitinho, né? Perdoe o barulho aí do WhatsApp, já estou desligando. Então vamos lá. Hoje, nossa aula 5, hoje é dia 1º de 4 de 2025, e a gente vai tratar da nossa aula de Educação, Sociedade, Cultura e Cidadania, um tema bastante importante e complexo que exige muito debate, muita inspiração para tratar do tema e muita sabedoria. Vamos lá então para o próximo slide. O tema da aula de hoje é nada mais, nada menos que racismo e a formação das identidades étnicas. Como as crianças, né, criam o seu perfil, como as crianças criam a sua maturidade étnica, a sua maturidade emocional, baseadas na situação de sua identidade. Vamos lá, mais um slidezinho aqui, que às vezes não ajuda aqui. O próximo, vamos lá. Bom, começamos a nossa aula, lembrando que a gente vai tratar hoje de racismo, injúria racial e identidade étnica. Nós, professoras e professores, precisamos estar preparados para essa demanda, conhecermos a maneira correta de abordar o tema e, acima de tudo, eliminar de nossa fala, de nossa mentalidade, de nossa vocalização, de nossas expressões, qualquer forma de racismo ou de injúria, né? E para isso é muito importante que a gente esteja preparado, né, para lidar com essa demanda em sala de aula. Começamos a nossa aula lembrando que o racismo é um comportamento criminoso. Vou falar duas vezes. O racismo é um comportamento criminoso, tendo as suas tipicidades previstas em lei, que fere a dignidade identitária de um ou mais indivíduos, em decorrência dos seus traços físicos, valores culturais, expressões que podem tipificar determinados grupos étnicos. Nas escolas, espaço onde os indivíduos estão em franco processo de formação identitária, as sequelas do racismo podem interferir no desenvolvimento integral de uma cidadã, de um cidadão. Eu acho não, eu tenho certeza que não é que pode interferir, interfere, né? A, esse processo de formação de identidade, ele precisa ser tranquilo, pacífico, embora sempre existam conflitos. Mas as sequelas do racismo não podem interferir, elas vão interferir com certeza. Nesse contexto, então, fica claro que há uma necessidade de um modelo de educação que garanta e promova uma existência plena em meio às nossas diferenças étnicas, ideológicas e culturais. Nós, professores, precisamos atuar de forma muito clara, muito dinâmica, de modo que, repetindo, as nossas diferenças étnicas, ideológicas e culturais nos unam nas nossas diferenças, para que possamos realmente sonhar uma escola democrática e realmente participativa. O tema é forte, mas vocês também são fortes e sabem da importância de tratar de determinado tema. Aí uma arte que eu encontrei, né, e trouxe para vocês, uma representação da nossa bandeira nacional, sem o O de progresso, com um atraso aí. Né? De um lado, as pessoas, representadas por peças de dama, de peão, de xadrez, ou de um jogo qualquer, mas havendo uma exclusão ao lado, né? A peça negra aí, de lado aí nessa situação do Brasil. Isto ainda permanece. É um fato notório, é um fato que muito aparece. Então, é muito importante que a educação seja o principal instrumento de superação das sequelas, dos problemas que existem por conta da mentalidade racista e das injúrias raciais. Vamos para o próximo slide. Bom, o que eu espero, que a universidade espera que vocês encontrem, né, de conhecimento ao final dessa unidade? Nós vamos reconhecer o processo de formação da identidade e da autoimagem pessoal durante a fase infantil. Além disso,
irá identificar os desafios da formação da identidade ética para grupos minoritários do contexto social, ética e étnica, na verdade. Por fim, você irá estudar acerca do contexto escolar e do posicionamento de nós, professores, diante do racismo e da injúria racial. Não necessariamente estudar o nosso posicionamento, estudar como poderemos atuar de forma a eliminar, especialmente na escola, a injúria e o racismo. Juntos vamos reconhecer todo o processo de formação da identidade da autoimagem pessoal que ocorre, sobretudo, durante a fase estudantil. É o momento que a criança, o adolescente, precisa de afirmação, de autoafirmação, de gostar da sua imagem, da sua aparência, de sua etnia, de sua cultura, e a escola precisa vislumbrar esse momento para que isso seja realmente um momento de descoberta e de graça e de luz, e não um momento de tristeza, um momento de segregação, como já acontece há séculos. Vamos procurar identificar os desafios da formação da identidade étnica para indivíduos de etnias que são ditas como minoritárias. Não são minoritárias em quantidade, são minoritárias em atendimento de suas necessidades sociais, físicas e emocionais. Aí são minorias, né? Num dado contexto social. E vamos discutir aqui o posicionamento de nós, professores, diante do racismo e da injúria racial. Como nós vamos entender, né, esse momento, como nós vamos responsabilizar o agressor, mostrar para ele a necessidade de mudar o comportamento. Isso é muito importante. Começamos então a nossa aula, né, com um desafio que está previsto no material de AD de vocês, que trata da primeira lei, né, criada para tentar diminuir, dirimir, a mitigar a segregação racial no Brasil. Foi uma lei criada, então, pelo senador Afonso Arinos, né, em 1951, é uma data de 3 de julho de 51, e ela foi motivada, na verdade, que uma dançarina norte-americana, não me vem o nome aqui no momento, ela veio fazer um show em São Paulo e, durante o intervalo, ela sofreu uma grande situação de injúria racial e de racismo, mas ela era uma antropóloga, uma mulher ligada a movimentos sociais na América do Norte. Ela colocou a boca no trombone e isso levou, então, uma pessoa veio de fora da América do Norte e aí trouxe, né, a necessidade de, já em 1951, a proibição da discriminação racial no Brasil pela Lei Afonso Arinos. Bom, se boas leis realmente levassem a bons comportamentos, o Brasil seria um paraíso. Nós temos uma pecha nacional de que leis não pegam, né? E só em 89, o jornalista, ex-vereador, advogado Carlos Alberto Caó Oliveira dos Santos foi responsável pela lei que determinava a igualdade racial. Só em 89, só em 89, um ano depois da nossa Constituição. Se a impunidade permaneceu, mesmo após a validação da Lei Afonso Arinos, com a chamada Lei K.O., apenas se tornaram mais duras, né? E por não dizer mais eficazes. Não sei se realmente se tornaram mais eficazes. Quero lembrar vocês que o racismo no Brasil é um crime inafiançável. Portanto, né, as pessoas que gostam, sentem prazer, se comprazem com o racismo e a injúria racial, pelo menos precisam saber que se trata de um crime inafiançável, uma maneira de tentar brecar essa prática odiosa. Juristas do Brasil inteiro não perderiam seu tempo, né, em legislar, em pensar, em debater sobre o tema se ele não trouxesse tanta dor, algo que traz uma dor tão grande, tão profunda, tão severa em nossa sociedade, não poderia ser tratado com menos rigor de como um crime inafiançável. Pela ótica das leis, existe uma confusão e talvez a maior delas seja confundir o crime de racismo com um crime de injúria racial. Ambas as situações são muito tristes, mas a lei trata com um pouquinho mais branda a injúria do que o racismo propriamente dito. Propriamente dito, quando um jogador é xingado de uma maneira pejorativa no campo de futebol por ser negro e processa alguém, o acusado deve responder por injúria racial e não por racismo. Mas, se uma pessoa negra, asiática, é barrada ou impedida de entrar numa portaria de um prédio por conta de sua etnia ou raça, tal atitude é, então, tipificada como racismo. Espero que tenha ficado claro o que é racismo e o que é injúria racial, mas a gente vai abordar mais lá na frente um pouquinho. E a gente vai passar, então, para o desafio que está no material EAD de vocês, que
ele já traz, então, diante dos exemplos, você consegue compreender a diferença entre o racismo e a injúria racial? Tente estabelecer com suas palavras as definições dos termos racismo e injúria racial, tendo como base as informações apresentadas nesse desafio. Procure distingui-los e, se for necessário, recorra a outros exemplos. Pesquise aí, busque informações, leia. A gente tem um capítulo bem interessante do livro que a gente vai tratar lá na frente, mas é muito importante que você compreenda as diferenciações legais do racismo e da injúria, até para poder atuar de forma correta em sala de aula de acordo com a lei. Isto não abranda, né? Não é mais bonito um do que o outro. Ambos são situações terríveis, tipificadas como crime na força da lei. Bom, e aí eu trago para vocês um material do infográfico que nos lembra que todo o tempo escolar é um período muito propício para a formação de nossa identidade social, de nossa identidade enquanto ser humano, mas também da nossa identidade étnica. É quando a gente começa a compreender quem somos nós e como somos vistos, né, pelo mundo. Mesmo num ambiente saudável e respeitoso, os períodos de crise são inevitáveis, especialmente na adolescência. E, mesmo a crise, ela pode ajudar na formação identitária dos sujeitos. Nós não podemos fugir das crises emocionais e também precisamos ensinar nossas alunas e nossos alunos a aprender com essa crise. Mas alguns fatores podem advir desse momento, né? Se nesse momento de formação identitária se figura a presença do racismo. Muito grave. O infográfico a seguir apresenta esquematicamente um modelo de formação identitária que corresponde à experiência de vida de grande parte dos alunos, grande parte da população brasileira. Eu não vou me ater muito ao infográfico, porque vocês devem e precisam assistir um vídeo que vai tratar exatamente de como ocorre a construção identitária e a identidade étnica, começando de um modelo aqui no meu lado esquerdo da tela, a construção da identidade, passando pelo compromisso, passando para o progresso sem compromisso, pela fase moratória, pela superação dos compromissos e, finalmente, aqui no racismo, como outros conflitos que ferem a dignidade do ser humano. Essa construção de identitária, identidade étnica é muito importante para compreender como esse sistema se fecha no Brasil. Mas vocês poderão compreender melhor como funciona assistindo o vídeo que está no Para Saber Mais, tá? Ou na dica do professor. Bom, muito importante é que vocês façam a leitura do conteúdo do livro, não são muitas páginas, são 9 ou 12 páginas, se eu não me engano, mas que trata praticamente, né, de uma maneira muito incisiva e inteligente de como o racismo e as injúrias raciais são práticas criminosas que devem ser completamente banidas do cotidiano escolar e do cotidiano social. No entanto, é necessário que as pessoas que praticam o racismo e as injúrias no âmbito escolar, porque na escola nós ainda estamos para aprender a conviver em sociedade, é o momento de sensibilização e de responsabilização quando comete-se um erro. Quando uma criança, quando um jovem, quando um adolescente comete o erro, ele precisa ser responsabilizado e tomar ciência, né? Se sensibilizar pelo erro que cometeu, eliminando cada vez mais a questão da penalidade. A questão da penalidade, da criminalização, fica para a vida adulta, conforme previsto na lei. Todavia, a experiência de alunos de etnias diferentes daquela que dominante, né, num dado contexto, apresenta muitos desafios. Então, para saber mais e entender como extinguir o crime de racismo e injúria, leia com atenção, faça as devidas reflexões, né, no capítulo Racismo e Formação das identidades étnicas. Nesse livrinho aí, no capítulo do livro que você encontra online, Sociedade, Cultura e Cidadania. Inicie sua leitura logo após as nossas aulas, da nossa aula. Bons estudos. Vamos lá, vamos continuar. A aula continua aqui. Bom, atenção. Fato muito importante. Quando uma cultura é tida como central, no caso a cultura branca, imperialista, seus efeitos na formação das identidades são muito negativos. Quando apenas um tipo cultural, um tipo étnico é representado na televisão, na internet, na moda, na música, né? Isso tem efeitos muito negativos, isso já acontece há séculos
especialmente com a difusão das mídias a partir dos anos 50, 60, isso se tornou mais grave. Isso ocorre pois todos aqueles que não se enquadram na cultura dominante tendem a ser representados socialmente como inferiores e invisíveis. Crianças invisíveis são aquelas que não são vistas, não são alcançadas por conta de sua etnia, por conta de sua cultura, por conta de sua pobreza. Por essa razão, contemporaneamente têm surgido políticas sociais e educacionais que evocam o multiculturalismo contra a monocidade cultural. A diversidade cultural contra aquela cultura única, apenas de um determinado grupo. E a interculturalidade, que é a parte mais interessante, que as culturas possam se convergir, que as culturas possam se encontrar e criar um caldo novo, como era o sonho do professor Darcy Ribeiro, que sonhava com uma sociedade brasileira multicultural. A ideia é que tais iniciativas produzam uma sociedade mais justa e equitativa. Quando acontece das culturas se encontrarem, minhas queridas e meus queridos, é um momento mágico e o Brasil precisa, isso acontece vez ou outra em nosso país e o Brasil precisa até ensinar isso para o mundo. Bom, trouxe aí uma sugestão de livro para vocês que não está no material EAD, mas é um material do Sindilege do Senado Federal, um material muito interessante, muito didático, com um layout bem interessante. O nome do livrinho, que não é bem um livro, é quase um manifesto, ele se chama Como Não Ser Racista, mesmo que você jura que não é. Na verdade, o racismo, as injúrias estão presentes em nossa fala, em nosso olhar, em nossas características, em nossas piadas, em nossa conversa. Nós, educadores e educadoras, precisamos ter um exame de consciência e expurgar, tirar de nós qualquer fala, qualquer sentimento, tudo que possa atrapalhar e nebular o nosso olhar, né? Então, esse livrinho muito interessante, fica como recomendação porque ele trata da ascensão do racismo, porque ele vai ligar o racismo, em grande parte, ao enfraquecimento da base de nossa solidariedade. Quanto menos solidária é a nossa sociedade, mais racista ela se torna, por perder a capacidade de compreender os outros, ter empatia pela situação do outro. Quando se cultiva a ideia de que algumas pessoas são superiores a outras, com base em características físicas ou culturais, perdemos nossa capacidade de reconhecer a humanidade compartilhada por todos. Compartilhada por todos. Não deixe de procurar esse livrinho na internet, vou mandar o link para vocês de alguma forma, mas é um materialzinho fácil de encontrar, pode printar aí, já buscar já com a inteligência artificial, que precisa colaborar com a nossa formação. Como não ser racista, mesmo que você jure que não é. Está aí a nossa sugestão de leitura, além da leitura que você já tem que fazer, certo? Bom, e aí, esse moço aí que é de muito conhecimento de vocês, na verdade é o senhor Antônio Bento da Silva Filho. Na verdade, ele é muito mais conhecido como o grande artista brasileiro Tony Garrido. E ele abre o prefácio, ele faz o prefácio desse livro, né? Vamos voltar no livrinho lá. Como não ser racista, mesmo que você jure que não é. Tony Garrido faz o prefácio desse livro, desse documento oficial do governo, e abre com uma frase muito forte. O racismo enfraquece os laços que nos tornam uma comunidade global, transformando-nos em inimigos uns dos outros, onde o preconceito e a violência tornam-se norma. Quem falou isso foi o senhor Antônio Bento da Silva, mais conhecido como Tony Garrido, né, vocalista, acredito que esteja de alguma forma ligado ainda à grande banda Cidade Negra. É um jovem, né, Garrido nasceu em 67, é um cantor e compositor multi-instrumentista brasileiro, capaz de identificar os nossos jovens, a nossa adolescência, né, com essa boa causa de que a gente possa extirpar, arrancar da nossa sociedade culturalmente, na fala, nos atos, na educação, qualquer situação de injúria ou de racismo. Trouxe para vocês um trechinho aí, né, do livro que vocês vão ler, do livro do material, não do livro que eu sugeri também. Como deve ser, vamos qualificar aqui a situação para que os professores possam tomar a sua posição. Então, o que é um preconceito? Está aí em amarelinho aí, né? O preconceito é uma opinião pré-concebida, né, pronta em relação a determinada pessoa ou grupo. Então, a opinião não é baseada em uma experiência real ou na razão.
ela é baseada apenas em falas dos outros, sentimentos alheios, ou algo que aquilo eu realmente não domino. O preconceito também pode vir por medo do desconhecido. O racismo, como já qualificamos como crime inafiançável, é uma conduta discriminatória, dirigida a determinado grupo ou pela coletividade. Geralmente se refere a crimes mais amplos. E a discriminação? Coloquei mais um aqui, azulzinho, para colocar mais lenha na fogueira. É um tratamento injusto ou negativo de uma pessoa ou grupo por pertencer a determinada classe, grupo ou categoria, como raça, idade, gênero. É o preconceito ou racismo em forma de ação, ou também o etarismo, como que se fala muito hoje, né? Jovens incomodados com pessoas já de meia idade ou pessoas já na boa idade, na terceira idade, participando da universidade, dançando, cantando, vivendo bem a vida, aproveitando totalmente tudo de bom que a vida tem, no trabalho, na vida social, na vida religiosa. Então, o etarismo também é uma discriminação. E não menos grave, a questão da injúria racial, que é a ofensa à dignidade ou ao decoro, né? A questão moral, ética, que utiliza elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa ou com deficiência. Estão aí 4 situações tristíssimas que eu não gostaria de tratar na escola, mas que precisamos apoderar nossos professores e professores para que eles criem uma atmosfera contra o preconceito, o racismo, a discriminação, que sejam práticas inaceitáveis, né, em sala de aula. E, caso ocorram, sejam tratadas com a devida profundidade, como eu digo, sempre responsabilizando, sensibilizando os agressores, não penalizando. A penalização virá com a vida adulta se isso persistir. Com boas professoras, com bons professores, com uma sociedade mais participativa na escola, eu tenho grandes esperanças que isso pelo menos diminua de forma substancial. E aí, o que a gente faz enquanto professor, quando nos deparamos com situações que envolvam racismo e injúria? Entre alunos, o docente deve agir pontualmente. Vamos parar aquilo ali e vamos agora debater sobre isso. Por mais importante que seja a aula e até que seja uma prova. Nós, professores, devemos propiciar reflexões muito claras, muito inteligentes, que levem ao reconhecimento e à valorização das diferenças que possam existir entre as etnias e suas culturas. Coloquei em vermelhinho aí. O ideal é que se faça isso a partir da análise de situações cotidianas de cada um, do contexto de cada escola, do contexto de cada sala de aula, mas com muita atenção para não penalizar, porque nós estamos na escola e a escola é lugar de sensibilizar, é a escola de responsabilizar, criando uma atmosfera de conhecimento e torcendo para que boas professores e bons professores passem na vida daquela criança, daquele adolescente que cometeu uma situação de racismo e injúria, até que isso seja eliminado da vida dele e que ele realmente possa valorizar a pluralidade que existe em nosso país. E aí, chegou o momento da dica do professor, que é um vídeo de 5 minutos e 3 minutos, e 5 minutos e 3 segundos, onde vocês poderão ver como é que se dá a construção identitária e a identidade étnica, né? É um material muito claro, muito bem elaborado, que eu peço que vocês vejam com bastante carinho, né? Analisando esse processo da construção da identidade nacional. Mas, perdão, acho que tem 2 vídeos, se não me engano, não, é só esse mesmo. E aí a gente vem com na prática. Ou na prática, ele traz para a gente a maneira, é uma síntese de tudo aquilo que eu falei, que as diretrizes curriculares nacionais, que são os antigos DCNs, hoje em dia nós temos também um material tratado da BNCC, isso fica muito claro no ECA, fica muito claro na nossa LDB, fica muito claro na nossa Constituição, né? A gente precisa muito melhorar a situação na escola, mas se a gente cuidar apenas para que atitudes negativas e motivadas por questões raciais não aconteçam no ambiente escolar, ainda é muito pouco. A gente precisa ter outras atitudes que devem ser básicas no decorrer desse processo. A gente precisa valorizar bons modelos, a gente precisa valorizar os modelos afirmativos entre as diferentes etnias, né? E é importante também que a gente evite a vitimização de algumas etnias e simplesmente transformar o branco europeu simplesmente como vilão. A história dos encontros entre as raças deverá ser lida e tida em seus respectivos contextos, na compreensão de que até mesmo o discurso de respeito à diversidade étnica é uma conquista recente da humanidade.
quando a gente nota que as principais leis surgiram só em 51, 89, e é muito, muito recente, né? A sociedade precisa se incorporar desse sentimento para que a gente possa viver a nossa multiculturalidade, que a gente possa proclamar o encontro entre as etnias como uma grande festa. Parece sonho, mas é possível. Convido vocês também, como complemento importantíssimo da aula, conversar sobre a importância de uma educação antirracista constante, desde a educação infantil até toda a educação básica até a universidade. A educação antirracista, além de prevista por lei, ela é um motivo de buscar, é uma forma de que a gente possa buscar uma sociedade mais equitativa. Equidade é mais que igualdade. Pesquise aí. Equidade é o direito à igualdade levado ao máximo, onde possamos ter direito de exercer a nossa diferença com plenitude, seja ela física, intelectual, acadêmica e assim por diante. Para saber mais sobre o assunto, não deixe de assistir com carinho a entrevista com a mestre de educação Graziele Oliveira, e ela tem muito a dizer para a gente tem muito que aprender com ela, né? Para a gente poder valorizar e reconhecer a importância de todas as contribuições, né, passadas nas áreas de conhecimento trazidas pelos africanos e pelos afro-brasileiros. Um excelente vídeo para aprofundarmos na questão. E aí, não deixe também de que vocês, construindo o próprio conhecimento, leiam no Saiba Mais, aliás, vão ver um vídeo sobre o adolescente paulistano que criou um canal no YouTube sobre negros brasileiros, sobre heróis negros brasileiros. Você pode acessar também o real significado de racismo e, por fim, aqui embaixo, quais recursos pedagógicos, indicações de livros, textos de estudo e organizações, planos de aula e mais materiais que você pode utilizar na sua vida profissional. Vamos encerrar aqui. Uma matéria muito triste, né? Do menino do Palmeiras, do Sub-20, mas que já joga de vez em quando no especial, que é o Luigi Henry, né? Ele sofreu há pouco tempo atrás, agora em março, uma situação de injúria racial, que quase que evoluiu para uma situação de racismo, e esse menino chorou em rede mundial, não foi nem em rede nacional, dizendo até quando isso vai acontecer, né? Ele disse: dói na alma, é a mesma dor que todos os pretos sentiram ao longo da história. As coisas evoluem, mas nunca são 100% resolvidas, né? Foi um episódio gravíssimo de racismo acontecido na Libertadores. O Palmeiras se manifestou de maneira muito forte com relação a isso. E esse menino demonstrador de todo um povo, de toda uma etnia, e dizendo: até quando? Nós, professores, não podemos esperar mais até quando. A gente precisa agir hoje, né? Para que esse menino, para que menos meninos chorem. Lembrando a vocês que esse rapaz não tem um lugar de fala privilegiado, porque é um menino forte, um menino que tem atenção da imprensa, é um menino que tem voz, né? Que tem como tem local de fala. Mas quantos meninos precisam ser escutados, serem ouvidos? Fica aí a fala aí do Luigi, né, como algo lamentável e a fala dele como algo memorável que possa construir nova base, inspirar meninas e meninos a tomar uma ação positiva contra o racismo e contra a injúria racial. Lembrando a vocês, então, que a primeira lei de 1951, Lei Afonso Arinos, na Constituição de 88, na Lei Máxima, 89 foram previstas leis mais duras, e em 97 apenas a previsão da injúria racial também como crime. Em 2003, o currículo escolar precisa, a obrigatoriedade, né, de que a história da África e a cultura afro-brasileira esteja presente no currículo nacional, inclusive na atual BNCC. Em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, muito bem escrito, muito bem elaborado, mas precisa ser devidamente aplicado, inclusive com as questões de liberdade de crença religiosa, especialmente para os cultos afro-brasileiros. Apenas em 2012, a questão das cotas nas universidades, né, procurando, através dessas datas reservadas, uma reparação histórica, né, para pretos, pardos e indígenas, né, e eles possam adentrar na universidade e, aos poucos, muita gente é contra o sistema de cotas, mas nós, educadores, entendemos o sistema de cotas como uma situação
o sonho é que ela não fosse necessária, mas ela é muito importante para que universidades, institutos técnicos pertencentes ao governo federal tenham uma condição de pelo menos 50% das vagas de vestibulares para alunos oriundos perdão, do ensino público e das questões das cotas de universidades para pretos, pardos e indígenas. E, em 2014, também um sistema de cotas de 20% das cotas nos concursos públicos para esse mesmo tipo de pessoas, né? Para quem se declarar pretos ou pardos. Existe um debate muito grande sobre isso, mas também é uma forma de buscar a superação dos desmazelos sociais. Bom, a gente encerra por aqui. Opa, é um tema muito abrangente, é um tema que traz muita dor, mas não pode deixar de ser enfrentado. Professoras e professores, futuros pedagogas e pedagogas, se apropriem do tema, façam as leituras, leiam os livros, formem a sua opinião. O que não se pode continuar é vivendo uma situação de racismo, injúria racial em nossas escolas. Tudo que nós pudermos fazer, tudo aquilo que vocês puderem fazer para que essa situação seja suprimida das escolas, por favor, é nosso dever fazer. Uma boa aula, uma aula bem colocada, uma aula preparada, é um petardo em qualquer situação de injúria e de desigualdade social, porque ela pode levar o menino pobre, preto, pardo, indígena a uma condição social, ele poderá ter consciência de seus direitos e deveres e participar de maneira equitativa, em grau de igualdade, para a construção de um Brasil melhor. Fique com Deus, uma semana abençoada. Estou à disposição de vocês em todos os canais disponíveis para tanto pela universidade. Até mais. Saúde e paz.